Seja bem-vindo a essa aula da série Interpretando Frases em Inglês. Talvez você saiba, talvez não, mas em cada aula dessa série a gente traz uma frase em inglês. Mas é uma frase em inglês bem rica em estruturas, cheia de palavras novas, cheia de coisas interessantes para a gente analisar, para que você possa tirar as dúvidas sobre essas estruturas e depois você possa aplicar esse conhecimento quando você estiver estudando por aí, quando você estiver assistindo coisas de fora, quando você estiver lendo algum conteúdo de fora. Você provavelmente vai encontrar essas estruturas, vai encontrar essas expressões, essas palavras, então é sempre bom você aumentar o seu vocabulário. Vamos começar? Essa frase em inglês diz o seguinte: Be careful, be careful. These chemicals have a detrimental impact on the environment. Vou ler mais uma vez, mais lento ainda. Be careful, these chemicals have a detrimental impact on the environment. Lendo agora um pouco mais rápido, de forma mais fluida, como eu falaria a frase. Be careful. These chemicals have a detrimental impact on the environment. Cuidado, esses produtos químicos têm um impacto danoso no meio ambiente. Bem específica a frase, né? Mas como tem estruturas e palavras novas, eu achei interessante a gente trazer. Essa frase começa com a frase, né? Mas ela começa com esse primeiro pedaço, que é o be careful. Be careful. Que eu traduzi como cuidado. É assim que eu traduzi essa primeira parte. Mas eu quero te mostrar por que a gente traduz essa frase como cuidado. Talvez você já tenha visto, por exemplo, caution. Vinícius, cuidado não é caution? Quando eu tô assistindo um filme aparece lá caution, caution, caution. Isso não é cuidado, perigo? Pois é. De fato, é. Mas a frase be careful, se eu fosse traduzir ela literalmente, se eu fosse traduzir ela de forma bem batendo palavra por palavra com o português, seria algo assim: seja cuidadoso. É isso que significa a palavra be careful, porque careful, adivinha só, significa cuidadoso. Quando você fala be careful, você está usando o verbo to be, que significa ser, né? Verbo to be. Be é ser. Então, be careful, seja cuidadoso. E não sei se você já viu, mas existe a palavra care, que significa cuidado. Consegue perceber uma relação? A palavra care, que significa cuidado, gerou a palavra careful, que significa cuidadoso. E não é a única palavra do inglês que esse tipo de fenômeno acontece, de uma palavra vir da outra com esse tal de full, né? Criando esse adjetivo, criando essa característica com a palavra full. Por exemplo, existe a palavra beautiful, que bastante gente conhece. Beautiful significa bonito, é uma característica, é um adjetivo. Assim como careful, né? Careful é uma característica, é um adjetivo, cuidadoso. Ele é uma pessoa cuidadosa. É um pai cuidadoso. Beautiful é uma característica, é um adjetivo, bonito. E ele vem da palavra beauty. Beauty significa beleza. Consegue perceber uma relação? Você tinha um substantivo, beauty, beleza, por exemplo, né? Beauty é beleza. E você cria um adjetivo em cima dele, beautiful, bonito, algo que tem beleza, algo que é cheio de beleza. Você tinha o substantivo, care, cuidado. Por exemplo, quando você fala a expressão take care é tomar cuidado, ter cuidado. Careful surge dela para significar cuidadoso, algo que tem cuidado, algo que é cheio de cuidado. Mais um exemplo para você poder se basear aqui, ó. Se eu falo da palavra flavor, eu vou falar primeiro a versão dela de baixo, depois eu coloco a de cima. Flavor significa sabor. Já sabe o que vai vir aqui? Flavor, da mesma forma que a gente tinha beauty, beautiful. Care, careful. Flavor, flavorful. Flavorful significa saboroso, cheio de sabor, que é recheado de sabor. E assim, você consegue ver isso em várias outras palavras. Use é uso. Useful é algo útil, cheio de uso. Você vê color, que é cor. Colorful é algo colorido, cheio de cor. Você vê, por exemplo, hope, que é esperança. E aí existe a palavra hopeful, que é esperançoso, cheio de esperança. Ok? Quero que você lembre disso, porque quando você vira uma palavra com full, talvez você consiga fazer essa associação. De qualquer forma, a minha missão no Interpretando Frases é trazer uma frase original
E a partir dessa frase eu vou te contando e te lembrando, te refrescando estruturas do inglês e coisas interessantes do inglês que vêm a partir dessa frase. Não é só para você fixar essa aqui, mas para que você a partir de agora encontre isso aqui em outros lugares, para que você consiga entender melhor quando você estiver lendo por aí. E aí a frase segue, então. Be careful, seja cuidadoso, tome cuidado. Ou simplesmente, cuidado. Porque é assim que a gente fala em português, né? Cuidado, cuidado. Em inglês é be careful, be careful. E aí segue. These chemicals, que significa literalmente estes químicos, né? Mas a gente entende como os produtos químicos. A gente não fala em português, esses químicos aqui são perigosos. A gente fala, esses produtos químicos são perigosos. Só que em inglês é um pouco ambíguo, um pouco pleonasmo você falar these chemical products. Pode falar chemical products? Pode. Mas na prática o que eles usam é these chemicals. Se você falar these chemicals, eles já entendem. Estes químicos, ok? Esse these é o estes, algo que eu tô aqui segurando, algo que tá aqui na minha mão. O these é usado para coisas que estão perto de quem tá falando, coisas que estão perto do falante. Então, por exemplo, these things significa estas coisas. Eu uso these para essas coisas aqui que estão perto da minha mão. Eu falo que estão perto porque se estivessem longe, quando você vai apontar algo para longe, a gente tem a palavra those chemicals, por exemplo. Então, se estivessem, por exemplo, na sua mão em vez da minha, estivessem lá naquela bancada lá longe, em vez de estar aqui perto de mim, eu usaria those chemicals. Quando eu uso these, entendo que está perto. Vamos lá. These chemicals, eles têm, tranquilo, o verbo to have significa ter. Então, vamos seguir o jogo. They have a detrimental, impacto danoso, né? A palavra danoso, na verdade. Detrimental significa prejudicial, danoso. Algo que é detrimental a outra coisa significa que ele é prejudicial àquilo, que causa danos, que causa efeitos ruins, que causa efeitos negativos naquela coisa. Então você pode traduzir como danoso, pode traduzir como prejudicial, pode traduzir como negativo. A tradução pode dar uma boa variada, porque eu acho que não tem nenhuma palavra no português que seja parecida com detrimental que tenha a mesma origem. Detrimental? Não sei se existe a palavra detrimental, detrimentícia no português, acho que não. Então você entende como essas possíveis traduções aqui, tá? Danoso, prejudicial, negativo, ruim. E qual é a palavra que ela está caracterizando? Detrimental impact. Impacto danoso, impacto negativo, impacto prejudicial. E percebe como eu conectei uma palavra na outra usando o L. Eu não falei detrimental impact. Eu não falei detrimental. Eu falei detrimental com L. A letra L em inglês tem som de L. Então não é detrimental. É detrimental com o L no final. Então, na hora de você conectar isso aqui, você tem um LI, percebe? LI aqui, ó. Detrimental impact. O L conecta aqui. Imagina esse contexto aqui, ó. Tall uncle. Tio alto. A palavra uncle significa tio e tall significa alto. Então, meu tio é alto. Eu tenho um tio alto. I have a tall uncle. A palavra tall, que significa alto, ela termina com L. Então, não é tall, com U, como se fosse tall. É tall. L tem som de L em inglês, não tem escapatória. Então, na hora de você conectar isso aqui, acaba acontecendo a conexão do L com U. Tall uncle. I have a tall uncle. I have a tall uncle. Tall uncle. Como se fosse uma coisa só. Tall uncle. Então, não é careful, é careful, com L no final. Não é beautiful, é beautiful, com L. Não é flavorful, é flavorful, com L. Leva a sua língua lá no céu da boca. Flavorful. Claro que você não precisa ficar falando flavorful meia hora. Mas só uma encostadinha já muda a sua pronúncia. Flavorful. Já melhora bastante. O impacto negativo, o impacto prejudicial é em que? Aponta lá. On, em cima de, sobre quem? The environment, que significa no ambiente, no meio ambiente. Apesar de ser uma palavra gigantesca, ela significa simplesmente meio ambiente, tá bom? Então,
environment, environment, environment. Não é tão simples para um iniciante entender muito bem o som dessa palavra. Então, só vai ouvindo. Environment, environment, environment. Vai chegando perto à medida que você vai avançando nos estudos, tá bom? Nesse contexto, a gente pode traduzir environment como meio ambiente, porque eu tô falando sobre, poxa, os produtos químicos vão causar efeitos ruins no ambiente. A gente entende que é meio ambiente, a natureza, né, o nosso mundo. Porém, environment pode ser usado no contexto de ambiente, não só falando de natureza. Por exemplo, se eu falo assim, essas crianças, elas precisam de um safe environment to study. Essas crianças precisam de um ambiente seguro para se desenvolver, um ambiente seguro para aprender. Então, a healthy, por exemplo, a healthy environment é um ambiente saudável. Percebe? Dangerous environment é um ambiente perigoso. Não estou falando necessariamente de um ambiente de meio ambiente, de natureza. A minha casa é um safe environment for me. A minha casa é um ambiente seguro para mim, entende? É ambiente nesse sentido, num sentido de lugar. Combinado? Com isso em mente, vamos ver o que tem nessa frase aqui. Be careful. Seja cuidadoso, tome cuidado. These chemicals have a detrimental impact. Esses químicos, esses produtos químicos têm um impacto prejudicial, danoso, negativo on the environment, sobre o meio ambiente, no meio ambiente. Tudo bem? É isso que a gente viu nessa frase. É muito legal você aprender palavras novas e estruturas aqui, mas o meu objetivo não é só que você entenda essa frase. Entender essa frase é legal porque você agora tem uma frase a mais em inglês que você entende. Mas o que eu quero é que você encontre essas palavras, encontre essas estruturas nos seus estudos por aí. Quando você estiver estudando algo, quando você vir em alguma série, quando você estiver lendo algum livro, é para você encontrar isso fora daqui, porque você vai lembrar, opa, chemicals, são os químicos, eu já aprendi. Detrimental, aprendi essa palavra, já danoso, prejudicial, eu já tinha visto essa palavra antes. Environment, toda vez na sua vida, eu tenho certeza, eu profetizo aqui, toda vez na sua vida que você vira a palavra environment, você vai lembrar dessa aula, vai lembrar de mim. Opa, é ambiente, eu já vi essa palavra. O objetivo é você aumentar o seu vocabulário, tá bom? Aproveitei a oportunidade para te trazer algumas estruturas novas e te refrescar de alguns padrões do inglês, tipo esse aqui, dos adjetivos com fall no final, que eles vêm de uma outra palavra, vêm de um substantivo. Espero que você encontre bastante deles também. Se você aprendeu coisas novas, se você gostou, clica aqui no gostei aqui embaixo, deixa também um comentário, se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário dizendo se você gostou, se você curtiu. Se você tem uma sugestão de frase, pode mandar aqui embaixo também, que eu vou fazer questão de apresentar em aula, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!